a paisagem mais genuinamente brasileira. E vamos conquistar o Spitzkopf. Já era! Esse é o morro do Spitzkopf. A melhor opção para quem é da região de Blumenau, para ver toda a região aqui do alto. Uma trilha fácil que dá para você fazer em uma tarde ou em uma manhã. Vamos embora! Uma das cidades mais encantadoras de Santa Catarina, conhecida pela imigração alemã, mas ela é uma cidade bem brasileira, mergulhada na Mata Atlântica, cortada por rios e cercada por morros. Quando vem bastante gente, fica bem difícil de parar aqui, tá? Vamos lá, para fazer essa trilha a gente tem que se dirigir para a região sul de Blumenau, para o extremo sul do município. E aí tem um parque privado aqui, muito importante, que a trilha tem que ser iniciada até 12h30 e ela só abre aos sábados e aos domingos. Nem feriados, se não cair em sábado e domingo, ela não abre, tá? Vamos lá que eu tô chegando quase no horário limite aqui. Então olha só. Ali tem que fazer o cadastro quando você chega, preencher um formulário, pagar uma taxa. Isso é muito importante porque aqui está dentro de uma unidade de conservação federal. Agora a gente vai penetrar na Mata Atlântica do Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, que é linda. Boa parte da trilha é uma estrada, né? Bem aberto aqui. Até a última casa vai ser assim. Há muitos anos, século XIX, foi procurado para caça na floresta aqui, né? E futuramente foi criado o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que é onde esse território está incluso. Esse é um parque que pega, nessa parte sul de Blumenau, pega outros municípios aqui em volta. Mas quem já morava aqui nessa região pôde continuar morando. Outra coisa legal dessa trilha é que ela tem um rio que margeia ela quase o tempo inteiro. Então no verão também é uma ótima opção. Tem algumas quedinhas, vamos ver essa daqui. Hein? Só que hoje é um dos dias mais frios do ano aqui em Santa Catarina. Então não tem nem como, deve estar frio pra caramba. Ó. Vamos seguir. Agora sim, a trilha começa a aparecer uma trilha, ó. A gente já passou pelas últimas casas, mas cara, sabe de uma coisa? Essa característica faz dessa trilha muito boa para quem quer fazer um treino. É basicamente você treina o seu esforço físico, né? Subida, subida, subida constante. São mais ou menos 900 metros, não é uma subida leve, né? Uma clive bem razoável. Estamos chegando aqui no ponto d'água da trilha. Na real, assim, se tiver tido chuvas relevantes nos últimos dias, você consegue achar água caindo de algumas nascentes no meio da trilha. Mas essa aqui é a mais persistente. Tá gelada. Que delícia, cara. Parece que tem macaco lá em cima. Ali. Eles estão se movendo lá no alto da copa, né? Das árvores. Mas eu consegui fazer um bem de leve ali, um registro de um. Puxa, já são mais de 2 km de caminhada. Não tem que escalar paredão, nada disso, mas óbvio que vai cansar, entendeu? Então olha só como mudou a mata. A gente está se aproximando do cume. Chegamos aqui, ó, num ponto importante da trilha, onde a gente começa a andar pelo meio dos pinheiros. Mas hoje, como a gente está numa unidade de conservação, isso aqui não pode mais ser explorado. Olha só, aqui tem uma bifurcação. Eu não sei para onde é que vai aqui não, sendo bem honesto, mas a gente vai reto, estamos perto do cume. Vamos lá que a vista vai estar linda.
Última subida. Aqui, ó. Olha que coisa linda. Blumenau é nossa. Kopf, cabeça. Spitz, pontuda. Morro da Cabeça Pontuda. Essa é a Serra do Itajaí. Quase um platôzinho, assim, vários morrinhos. Eles não são muito altos, são ali da casa de 800 a 1000 metros. Então essa é uma unidade de conservação federal. Parque Nacional da Serra do Itajaí. Aquele lá é o Mirante Sul, mas subindo mais um pouquinho, tem a vista que pra mim é a mais fascinante. O Mirante Norte, ó. Lá no fundo a gente vê o litoral, é Itajaí, navegantes que ficam na foz do rio Itajaí. Os colonizadores vieram subindo, eles foram procurando sempre as regiões mais planas, que são poucas que existem aqui, né? Porque você vê, são muitos morros, né? Então a ocupação ela vai toda em volta do rio. A gente vê alguns marcos muito interessantes do relevo aqui. Morro do Baú, conhecido nacionalmente quando teve um desastre com chuvas em 2008, intensa chuva aqui no Vale do Itajaí. O Morro do Baú é em Ilhota, o Morro do Cachorro fica ali mais à esquerda, ele é limite de Blumenau com o município de Luiz Alves. O Spitzkopf foi escalado pela primeira vez em 1872 por um cara chamado Friedrich Decker. E aí em 1929, para preservar aqui, já que estava tendo caça, exploração de madeira, foi criado um clube Spitzkopf. O terreno foi passando e aí tem todo um acesso controlado por causa disso, porque está numa área de preservação federal, mas é uma propriedade privada. Não pode acampar aqui, tá? Isso é muito importante. Tem que chegar lá embaixo, inclusive, até às 5 da tarde. E agora já são 13 e pouco, eu já tenho que correr. Agora 10 para 5, eu cheguei no limite. Inclusive, existe uma outra cachoeira para lá. Agora eu vou ter que passar lá na casinha e assinar o papel. 5 em ponto agora. Não vi com pressa não, só num ritmo razoavelmente forte, né? Então é uma trilha muito democrática, dá para fazer com a família toda. Para quem é da região de Blumenau, do Vale do Itajaí, assim, aqui tem muitos morros, mas se eu pudesse escolher os 3 principais seriam Spitzkopf, Morro do Sapo, em Blumenau também, e o Morro do Baú, em Ilhota. O Spitzkopf é o mais alto dos 3 e é também a trilha mais fácil, portanto se você é daqui da região e quer fazer uma escadinha, começa por aqui, depois acho que o Morro do Sapo é uma trilha legal para fazer na sequência. E o Morro do Baú é a trilha mais complicadinha, tem alguma dificuldade técnica também, ao contrário aqui do Spitzkopf, que é uma trilha toda aberta. Se você for mais pro litoral, aí tem o Pico da Pedra, que é uma trilha muito legal e que tem uma visão mais perto ali de Balneário Camboriú e Itapema. Eu subi lá no Pico da Pedra, dá uma olhada, o link apareceu aqui em cima. Lá na descrição vão estar informações mais detalhadas sobre o acesso, horário de funcionamento, contato. Então é isso, e até a próxima aventura.